Fala galera, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso estudo dos gases então. Na segunda parte desse assunto a gente vai falar agora sobre o estado do gás ideal, tá? O que é isso? A gente já viu na aula anterior que a gente estuda os gases sobre três variáveis: pressão, volume e temperatura, tá? Agora, o estado do gás ideal, ele associa essas variáveis a uma quantidade específica desse gás em mols. Tá? Então a gente tem que agora associar quanto existe desse gás, dessa substância gasosa, nessa situação de pressão, volume e temperatura. Então a gente vai acabar aqui atribuindo o quê? A pressão do gás, a pressão em relação àqueles mols de gás, o volume em relação ao mol do gás e a temperatura em relação àquela quantidade em mol do gás. Tá? Então, quando a gente começa aqui a incluir a quantidade de gás que existe, a gente começa a falar do estado desse gás ideal, né? Naquele momento específico. Então, naquele momento específico, ele vai ter um volume específico também. Tá? Então, para a gente poder relembrar um pouquinho de alguns conceitos básicos, o volume molar é basicamente o volume que um mol de um gás ocupa a uma certa temperatura e pressão. Dependendo de quanto será essa temperatura e essa pressão, o volume molar muda, né? A gente tem duas condições básicas e clássicas, a CNTP e a CATP. Tá? Na CNTP, o que muda é a temperatura, que está a 0 graus Celsius, e na CATP está a 25 graus Celsius. A pressão é a mesma de um ATM. Mas essa mudança, né, essa diferença de temperatura faz o volume molar também mudar. Né? Vocês podem perceber ali que na CNTP, o volume molar, o volume de 1 mol de gás, ocupa 22,4 litros. Ou seja, se eu tiver 1 mol de um gás na CNTP, ele naturalmente ocupará 22,4 litros de espaço. Tá? E se for na CATP, esse mesmo 1 mol de um gás ocupa um espaço equivalente a 24,5 litros. Tá? Então, esse volume molar é o espaço que esse gás ocupa, né, o volume que ele ocupa a uma certa pressão e temperatura. Tá legal? Associando isso à constante de pressão, que a gente vai chamar aqui de R, e, obviamente, com a temperatura também, a gente vai chegar na equação de estado desse gás ideal. Olha só como que ela é. Essa equação de estado ela tem esses 5 itens. PV, nRT. Tá? O P, obviamente, significa pressão. V é volume. O N é a quantidade em mols. O R é a constante desse gás, né? Uma constante de pressão, que ela vai variar de acordo com a unidade de medida da pressão. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E o T é a temperatura. Tá legal? Essa expressão, né, se a gente costuma associar ela a algumas frasezinhas para a gente poder decorar, então fica fácil de decorar. E uma das mais famosas é aquela que chama-se Padre Vieira nunca rezou um terço. Como é que um padre nunca rezou um terço? Pelo amor de Deus, né? A gente pode também colocar alguma outra, aí vocês podem usar criatividade. Palmeiras Verdão, não... alguma coisa, não pode nem falar que não tem mundial, né? Porque não tem um Mzinho aqui, a gente fala de mundial. Mas dá pra gente trabalhar com a criatividade para poder gravar uma frasezinha que nos remeta a essa frase, a essa equação. Tá legal? Então, para a gente poder aqui fixar melhor esses assuntos, né? O mol, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente fala em quantidade em mol, também falamos numa relação entre a massa total de uma amostra, de uma substância, pela massa molar dessa mesma substância, né? Porque a gente fica sempre pensando, pô, vai ser sempre um mol? Um mol, né? Não vai ser sempre um mol. Essa quantidade em mol depende da massa disponível desse gás dentro do recipiente, a uma pressão, a um volume e a uma temperatura específica, tá? Então, a gente precisa saber que o mol, né, esse Nzinho, esse mol, é uma relação entre a massa total daquela amostra gasosa em relação à massa molar desse gás, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que o H2 é o gás hidrogênio e a massa molar dele vale 2 gramas, já que são 2 átomos de hidrogênio, como a massa atômica de cada átomo de hidrogênio vale 1, os 2 átomos juntos têm massa molar 2, tá? Só
Só que a minha amostra total é de 20 gramas. Então, o que a gente tem aqui? Uma massa total de 20 gramas e uma massa molar que vale 2 gramas. Nessa situação, a gente vai ter quantos mols desse gás presente? A gente vai ter, na realidade, 10 mols. Porque já só a gente pegar as 20 gramas da minha amostra, que é a massa total, que eu tenho de H2 nesse exemplo, e dividir pela massa molar também do H2, que vale 2. Então, essa divisão vai dar uma resposta de 10. 10 mols, ou seja, em 20 gramas de gás hidrogênio, existem 10 mols desse gás. Tudo bem? Matematicamente falando, se cada um mol vale 2 gramas, as 20 gramas, já que são 10 vezes mais gramas, vai ter também 10 vezes mais mols, então serão 10 mols, tá? Então, matematicamente falando, isso é uma proporção também, certo? Então, quantidade em mols, tem que lembrar disso. E a gente tem que saber que a constante de pressão, que é esse valor do R, ele varia de acordo com a unidade da pressão. Se a pressão for dada em ATM, que nem está ali no primeiro exemplo, o R vale 0,082. Se a pressão for dada em milímetros de mercúrio, o valor do R vale 62,3. Se a pressão for dada em quilopascal, o R vale 8,3. Então, cada unidade de volume de pressão específica, o R vai ter um valor também específico. Então, a gente tem que tomar cuidado quando for ler o enunciado de uma questão para identificar qual é a unidade de pressão da pergunta, porque ela vai definir o valor do R que a gente tem que usar para fazer as contas necessárias. Tá legal? Então, olha só, para nós um exemplo. Uma amostra de 22 gramas de um gás X exerce uma pressão de 5 atm a 227 graus Celsius, ocupando um volume de 4,1 litros. Eu quero a massa molar de X, sabendo que o R vale 0,082. De novo, esse valor de R só vale por conta que a pressão está em atm. Então, a gente vai ter que descobrir aí qual é a massa molar desse gás X, que a gente não conhece. Pela expressão que a gente tem aqui, né, até marcado ali a tensão, a expressão é P vezes V igual a N vezes R vezes T. Nesse exercício em específico, a questão não me dá a quantidade em mols, ela fala sobre as massas desse gás. Se a gente lembrar que a massa dos gases, né, a massa total pela massa molar vale N, então é matematicamente correto a gente trocar o N por Mzinho sobre Mzão, já que eles são equivalentes. Lembra? O N é igual a Mzinho sobre Mzão. Então, se ele é igual, eu posso trocar, certo? E a gente vai usar essa segunda expressão que está ali no cantinho direito para vocês, tá? Então, vamos organizar aqui o nosso raciocínio. A equação ela me deu ali algumas características, né? Todos os valores necessários. Me deu a temperatura, que é 227 graus Celsius. Porém, somando 273, isso me dá 500 graus Kelvin. Me deu o volume de 4,1 litros, pressão de 5 atm, a constante R já está dada ali também, e a massa total da amostra também já é dada, 22 gramas. O que ele quer é a massa molar, o Mzão. Então, a gente vai pegar a expressão que envolve pressão, volume, massa total, massa molar, a constante temperatura, e substituir os valores que a gente já tem para achar aquele que está faltando. Então, olha só como é que ficou. Então, aqui a gente tem a equação, né, mais correta, né, para a gente usar Mzinho sobre Mzão, e trocamos. O P vale 5 atm, que é a pressão, o volume é 4,1, a massa total são os 22 que ficam ali em cima, massa molar não temos ainda, temos que descobrir, né? Constante R está ali dada e a temperatura também ali dada no final. Organizando isso matematicamente falando, eu fiz ali 5 vezes 4,1 deu 20,5. A massa molar, o Mzão, que está dividindo, ele vai para o outro lado da equação multiplicando, comparação inversa, certo? E quem sobrou ali do outro lado, multiplica também, que é o 22 vezes a constante vezes a temperatura. Isolando o Mzão, já que é o que a gente precisa encontrar, a gente vai ter o quê? O 20,5 indo para o outro lado, comparação inversa, que é dividindo, e em cima o resultado da multiplicação. 22 vezes 500 vezes 0,082, que deu 902. Então, o Mzão
Então, ele é igual a essa quantidade, 902, dividido 20,5. O que me dá uma massa molar de 44 gramas por mol. Tá? Então, de novo, resolver não é o problema. Tá? Mas você tem que ter cuidado e atenção na hora de ler os enunciados e pegar os dados corretos. Tudo bem? Espero que sim, hein? Vamos lá, então. Para a gente complementar esse assunto, né, o Amedeo Avogadro ele propôs uma hipótese na sua época em relação a esses gases, que dizia o seguinte: para as mesmas condições de pressão, temperatura e volume, a quantidade em mol de dois gases distintos também será a mesma. Será que isso faz sentido? Olha só, eu coloquei ali no cantinho os dois gases, o gás A e o gás B, tá? Cada um com sua pressão, volume, mols e temperatura específicos, tá? Já coloquei eles assim por conta de isolar o R, né? O R vai ser a constante. Então, olha só. Se a pressão de A é igual à pressão de B, volume de A é igual ao volume de B, e a temperatura de A é igual à temperatura de B, então, automaticamente, quantidade em mols de A tem que ser igual à quantidade em mols de B, tá? O que a gente sabe, então? Que se a gente isolar os números de mols de A, a gente vai ter a expressão pressão de vezes volume sobre temperatura, que é aquele nosso pivete da aula anterior, né? E para B a mesma coisa. Se pressão de A e pressão de B são iguais, volume de A e volume de B são iguais, temperatura de A e temperatura de B são iguais, a gente pode simplesmente cancelar isso, né? Então, se a gente está igualando uns com os outros, tudo isso vai acabar finalizando como Na igual a NB, quantidades em mol de A igual a quantidade em mols de B. Tudo bem? Então, para a gente entender esse raciocínio, olha aqui a gente um exercício para poder aplicar essa situação. Dois botijões A e B possuem volumes iguais e estão à mesma temperatura. Então, já tem duas coisas aqui iguais, o volume e a temperatura. O botijão A tem 640 gramas de gás oxigênio, enquanto o B contém 3 vezes 10 elevado a 24 átomos de gás argônio. Ele quer a razão entre as pressões internas de A e B. Pois bem, vamos começar a organizar aqui o nosso raciocínio, né? Nas mesmas condições de pressão, volume e temperatura, a quantidade em mol vai ser a mesma. Porém, nesse caso, a quantidade de mol é diferente e a pressão também é diferente. Só que elas vão se relacionar. Olha só, para o gás oxigênio a gente tem ali o seguinte. Se a gente conhece que o gás oxigênio tem fórmula O2, obviamente vocês já sabem que cada átomo de oxigênio tem massa 16, então O2 tem massa 32. Então essa vai ser a massa molar do gás oxigênio. E a massa total é o que a questão nos deu, que são as 640 gramas. Então, dividindo a massa total pela massa molar, a gente encontra 20 mols. No gás argônio tem a mesma coisa. Tem que fazer a amostra dada em relação ao mol padrão, né? A quantidade em mol padrão. Então a gente tem 3 vezes 10 a 24, dividindo, nesse caso que é a amostra, dividindo a quantidade fixa de mols, que arredondado é 6 vezes 10 a 23. Essa divisão vai dar 5 mols. Tá legal? Se alguém aqui tiver dificuldade com divisão de notação científica, vocês me escrevam que a gente depois faz um vídeo para poder explicar esse assunto para vocês. Tá legal? Então, o que a gente sabe? Que eu tenho 20 mols de gás oxigênio e 5 mols de gás argônio. Usando a hipótese de Avogadro, o que a gente vai ter de referência? As condições do gás A são iguais às condições do gás B, né? Só que o volume e a temperatura eles são iguais. Então a gente pode simplesmente cortá-los, né? Já que eles são iguais, a gente ignora, não põe na conta. Então o que sobrou? Pressão de A sobre mols de A igual a pressão de B sobre mols de B. Fazendo uma inversãozinha aqui simples, né? A gente vai colocar todas as pressões de um lado, para poder relacionar umas com as outras, a pressão de A sobre a pressão de B, todos os mols do outro lado, para relacionar os mols de A em relação aos mols de B. Então fica nesse esqueminha. PA sobre PB igual a NA sobre NB. Automaticamente a gente pode substituir, né? Não temos as pressões, mas o que a gente tem? Tem os mols. Os mols do gás A
Isso aqui é o gás, o oxigênio, são 20. E os mols do gás B, que é o argônio, são 5. Então, 20 dividido por 5 dá uma relação 4. Ou seja, o botijão A tem 4 vezes mais mols do que o botijão B. Então, o botijão A tem uma pressão também 4 vezes maior do que o botijão B. Tudo por conta da quantidade de gases presentes nesses botijões. Beleza? Galera, então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, vocês me escrevam, tá? Ponham aí o comentário no vídeo, eu vou ler todos. Compartilhem, curtam e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Bons estudos, foquem e até o próximo vídeo. Valeu!